Porque o resultado do pecado é a morte. E o que é pecado? Pecado é estar separado de Deus. E quem é Deus? É a única fonte de vida eterna do universo. Ou seja, ficar longe dele é escolher naturalmente não viver para sempre. Ou seja, é escolher morrer em algum momento. Quando Adão e Eva escolheram acreditar em Satanás e se afastar de Deus, automaticamente eles escolheram dizer adeus à vida eterna. Mas Deus sabia que em algum momento Adão, Eva e os descendentes deles, eu e você, olharíamos para esse mundo de dor, sofrimento e morte criado por Satanás e com os olhos para cima iríamos pedir: Senhor, eu não quero mais viver aqui, me leva para um lugar melhor. E por isso, Ele ofereceu uma solução, alguém para morrer a morte eterna que você não quer, um sacrifício. Está no ar o Código Aberto. De Jacareí para o mundo está no ar o nosso Código Aberto na sua TV Novo Tempo, nessa temporada que começou agora há pouco, né? Falando sobre o santuário, a gente já falou sobre alguns aspectos do santuário no céu, o santuário na terra e enfim, agora no programa de hoje a gente vai falar sobre sacrifícios. O que isso tem a ver com o santuário? O que isso tem a ver com o meu dia e com o seu dia? De que forma isso pode ser útil no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? Você vai descobrir hoje aqui no Código Aberto. Mas você sabe, eu nunca estou sozinho, não estou. Temos uma nova equipe para discutir esse assunto aqui conosco. E conosco, olha só, você viu que palavra culta, né? Mas eu sei porque que eu fiz isso, é porque eu estou ao lado dele, que é formado em letras, compõe, toca, canta, produz e ainda lava louças para Dani Araújo, Leonardo Gonçalves. Oi, que prazer estar participando desta edição, desse trimestre do Código. Você lava a louça mesmo pra Dani ou não? Olha, às vezes sim. Eu sou culpado, lavar louça. Lavar roupa pra mim tá bem mais fácil do que lavar louça, viu? Muito bem. Ao lado do Léo está ela, que se chama Vivian, mas que poderia ser Vivian com W. Olá, é um prazer estar aqui de novo, compartilhando mais um pouquinho dessa lição. Muito bem, e ao lado da Vivian está ele, que é descendente de espanhóis e não de japoneses, Eduardo Rueda. Exatamente, todo mundo confunde, mas é espanhol. Muito bem, eu tô fazendo isso, gente, porque antes do programa eu perguntei assim: Rueda é japonês, pastor? Ele, não, isso é de espanhóis. E olha só, então é espanhol, né? Tá certinho. Certo. Muito bem, e ao lado do pastor Eduardo está ela, que é jornalista argentina e gente boa, tudo ao mesmo tempo, Janine Vernizzi. Muito obrigada, um prazer estar aqui com vocês e também com nossos amigos. Muito bem, e por último está ele, que fala português, inglês, hebraico, grego e, se duvidar, linguagem de sinais, pastor Marcelo Rezende. Olha só. Prazer também estar aqui junto com vocês, viu, gente? Pra gente participar dessa lição aqui. É poliglota. Tem mais alguma língua que você fala que eu não mencionei aqui, pastor? Olha, eu falo todas essas pessimamente, inclusive o português também. Mas eu tento me comunicar. Se não dá, a gente vai para linguagem de sinais também. A gente aponta, faz mímica. Muito bem, coisa, então. Se você quer se comunicar com a gente aqui no Código Aberto também, fala com a gente pelo Twitter, pelo Facebook, @Código Aberto NT no Twitter. Manda o seu abraço, dê sua opinião sobre essa temporada, o que você está achando, interage com a gente, fala pelo Facebook também, Código Aberto é o nosso perfil. E falando em interagir, alguém quer mandar um abraço para alguém aqui no programa de hoje? Eu vou aproveitar, vou mandar um abraço sempre. Agora, não somente para minha mulher, Daniela Araújo, mas eu quero também mandar um abraço para os meus avós. Dos meus avós, tem 2 ainda que estão vivos, são os pais da minha mãe. Eu tenho certeza que eles estão assistindo. Então, vozinha, vozinho, Deus abençoe vocês. Um grande beijo. Muito bem. Eu vou mandar um abraço aqui para o Denis Mendes, de Paraguaçu. Ele é uma pessoa que sempre acompanha a Novo Tempo e gosta também dos programas. Ele faz caricaturas dos programas aqui da Novo Tempo e tem inclusive do Código Aberto, está na sua tela agora, você está vendo a caricatura que ele fez aqui do programa. E, Denis, obrigado aí pelo presente, que Deus te abençoe aí no seu ministério. Bom, eu queria mandar um abraço também para a Silvia e para o Reinaldo Storari, de Jandira, São Paulo. São pais, a mãe e o pai do Gugu Storari, nosso amigo aqui do Código Aberto, e também para o Nilciano Simeone, a Lu e o Luquinhas de São Paulo, que são da minha família. Um abraço para vocês. Mais alguém?
Eu queria mandar um abraço aí. Ia mandar um saludo, né? Um saludo em espanhol. Um abraço para os meus amigos que estão assistindo a televisão. Tem vários que falam só espanhol, mas eles estão fazendo o esforço para entender o nosso português e meu portunhol. Mas eles estão muito curiosos para ver como que eu falo, né? Ai, olha, ela Como você vai se sair, né? Como ela está Tô te sofrendo colocando à ou não, prova. né? Então eu quero mandar um abraço para todos eles. É bem legal fazer essa força aí para mim, mesmo querendo me ver sofrer, mas tá bom. Não, mas está se saindo bem demais. não tá, Tá gente? se saindo bem Tá demais. ótimo. Tá ótimo, muito bem. Pastor Marcelo, vai mandar algum Eu abraço? queria mandar um abraço, né, para Simone, minha esposa também. Esse momento romântico aqui Olha no só que programa, bonito, né? Beijão para você, meu amorzinho. Para minha filhinha Sarinha, meu filho Danielzinho. E também para minha mãe, que com certeza tá ligadinha aí. Tem que mandar um beijo para a mãe também, né? Também, tem que pra mandar. minha mãe que tá ligadona aí no Código Aberto, meus pais, pessoal aí de casa. Um beijão para vocês. Muito bem, depois do beijo do pastor Marcelo para a família, vamos diretamente para o código do dia. Os prêmios de hoje estão aqui na minha mão, olha só. CD Introdução dos Arrais e também o nosso guia de estudos sobre o santuário, o nosso novo guia de estudos que a gente vai usar durante toda essa temporada do Código Aberto. E para ganhar, você já sabe, você tem que responder o nosso código do dia no Twitter ou no Facebook e tá na sua tela o nosso código de hoje. Eu sou a pior e a melhor coisa que poderia acontecer. E com 5 letras fica fácil de saber. Mas se em dúvida você está, é só olhar para o Gólgota e o Moriá. Ali a resposta você achará. Com 5 letras, fica fácil com 5 letras, né? Alguém já tem ideia aqui? Todos olhando para mim, pensando, a Janina contando nos dedos aqui as letras. Se você está fazendo como a Janina, contando nos dedos as letras para descobrir o nosso código do dia, vai tentando aí pelo Twitter, pelo Facebook, e se você acertar, o nosso perfil no Twitter e no Facebook vai sortear os nossos prêmios de hoje. Muito bem, então, agora a gente vai direto para o nosso estudo do dia e eu gostaria de começar isso fazendo uma oração. Léo, você pode orar para a gente hoje? Claro. Amado Pai, muito obrigado pela oportunidade que temos de meditarmos na Tua Palavra, de conhecermos mais a Teu respeito. Senhor, abra nossa mente, abra nosso coração para que possamos compreender mais de Ti. Ilumina-nos com a Tua verdade. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então o tema do nosso estudo de hoje aqui no Código Aberto é sacrifícios. Lembrando que o nosso tema geral é santuário. E aí você se pergunta, o que sacrifício tem a ver com santuário? Qual é a ligação disso? A gente vai descobrir aqui no programa de hoje e, como já tem acontecido nos últimos 2 programas, a gente começa com a participação do pastor Edson Nunes Júnior, diretamente do UNASP, o nosso Centro Universitário Adventista de São Paulo. Ele que é professor de hebraico e cultura judaica. Agora eu falei certinho, você viu, né, Léo? E Antigo Testamento. E Antigo Testamento também. Ele sempre está ajudando a gente a entender um pouco melhor esse tema. Pastor Edson, é com você. E André, pessoal do Código Aberto, mais um estudo nessa semana. A lição vem falando sobre sacrifício agora. E quando a gente pensa em sacrifício, é interessante a gente notar que vários povos vizinhos de Israel, eles sacrificavam também. E o sacrifício nesses povos vizinhos de Israel, povos mesopotâmicos, eles tinham a ideia de que através do sacrifício eles se aproximavam de Deus. Mas na mentalidade hebraica é justamente o contrário que acontece. Quando você sacrifica, não é você que se aproxima de Deus, mas é Deus que se aproxima de você. Deus que se aproxima do pecador. O sacrifício, então, não é uma trilha que o homem segue para chegar até Deus, mas é a trilha de Deus para chegar até o homem. E quando a gente olha para o ministério de Cristo, é exatamente isso. Deus vem e Ele se sacrifica para se aproximar, para fazer a reaproximação dele com o homem que tinha se afastado. Muito bem, interessante, né? O pensamento. E aí você está em casa, pode estar se perguntando assim, bom, sacrifício tem a ver com morte então, né? Morte de algum animal, uma morte de uma pessoa. E aí você pode ter um questionamento, ou um questionamento não só agora, que você sempre pensou. Você fica pensando assim, peraí, se Deus exige a morte de alguém, significa que Deus é um Deus sanguinário, um Deus que precisa que alguém faça alguma coisa para que ele, de repente, pare com a sua ira, fique mais bonzinho? Será que é isso? Eu vou deixar a dúvida na sua cabeça. O Léo já queria responder. Calma, segura aí, Léo, que a gente já vai falar sobre isso. Mas a gente vai seguir um caminho aqui e eu quero que você também interaja com a gente. Você acha que ao Deus exigir um sacrifício, Deus é um Deus sanguinário? Um Deus que quer ver alguém morrer para que ele possa se sentir satisfeito? Fala com a gente pelo Twitter, pelo Facebook. E vamos começar do começo para chegar nessa resposta. Vamos começar com Gênesis mais uma vez. Gênesis capítulo 3, nos versículos 22 e também ao versículo 24.
Gênesis 3, 22 a 24. Pastor Eduardo já encontrou? Pode ler para a gente? Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Olha, interessante. Então, peraí. Como a gente já falou, né? Adão e Eva viviam em perfeita harmonia ali no jardim do Éden, se relacionavam com Deus. Mas aí, como a gente falou na semana passada, eles escolheram não acreditar no que Deus estava falando. Porque Deus falou, vocês comem do fruto do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. Aí eles, tá bom, então a gente escolhe morrer. E aí comeram, se separaram de Deus. E aí eu fico pensando, eles foram expulsos, né? Eu não sei quem já foi expulso de uma escola, eu nunca fui expulso de uma escola, já fui expulso da sala de aula, já, olha só. Falava demais na sala de aula, e até hoje, né? Fico falando demais. E Acreditamos. Vocês acreditam, na né? história. Muito bem. E agora, pelo que eu estou entendendo, o pecado, ou seja, isso que aconteceu com Adão e Eva, pelo jeito foi uma coisa muito, mas muito feia, a pior coisa que poderia ter acontecido. E por que o pecado é a pior coisa que poderia ter acontecido na história, eu diria, do planeta Terra, no caso de Adão e Eva, mas talvez na história do universo? Por quê? Alguém tem uma resposta? Quebrava um pacto, quebrava uma união entre o homem e o Criador. Então isso aí gerava uma distância muito grande. Então, como o salário do pecado é a morte, e essa separação é denominada pecado, alguém deveria morrer. Tudo a gente precisa voltar a compreender sob o prisma do amor de Deus. E que o amor faz pelo outro. O amor, o perfeito amor, ele vive em função do outro. E é assim que Deus vive em relação a nós. Ele vive por nós, para nós. O que ele faz, a criação, tudo que ele fez é para nós. O próprio sábado, né, quando Jesus, né, diz que o sábado existe por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Então, Deus faz as coisas por nós, pelos outros. A partir do momento que Eva toma a decisão de comer do fruto, mesmo contra uma recomendação, ela não só entra em rebelião aberta. Como a gente entende essa rebelião? Como assim? Como que pode ser tão grave comer um fruto? Não, ela decidiu. Bobo, né? Mas é que o detalhe, a raiz do egoísmo está ali. Ela fez porque ela quis, porque ela olhou para o fruto e gostou, entendeu? Né, tem até alguns que dizem que isso é mais alegórico, não é tão literal, mas assim, a alegoria, a essência disso tudo é o quê? É que a pessoa fez porque ela quis, para satisfazer um desejo dela. E isso é o contrário do caráter de Deus. É totalmente contrário ao caráter de Deus. Eu vejo da seguinte maneira essa questão do pecado. É até complicado a gente definir isso, porque é uma coisa tão complexa, né? E a gente tem que falar aqui de maneira bem direta aqui a questão. Mas assim, o pecado que a gente comete, essencialmente, é o mesmo pecado que Lúcifer cometeu. Porque Lúcifer, ele quis ser Deus. Ele tirou Deus da centralidade da vida dele e ele se voltou perversamente para si mesmo como sendo o centro da razão da existência dele. Então todo o pecado, ele tem como raiz esse sentimento. Por isso que o pecado de Adão, o pecado que os nossos pais cometeram no Éden, ele foi tão nefasto, foi uma coisa tão terrível, como você falou, para a história aqui do nosso planeta. Porque o que a humanidade fez foi tirar Deus da sua centralidade. Quer dizer, não importa se comer o fruto, não importa se eu minto hoje, não importa se eu cometo adultério, não importa se eu defraudo alguém, ou se eu dou um jeitinho para poder ser o melhor em alguma coisa. O cardápio, cada um tem o seu próprio gosto, mas a raiz de todo o pecado é isso. É eu querer ser o centro, eu me colocar como o beneficiado por aquilo que eu estou cometendo. Entende? E passar por cima de todos demais. Amor, que é a lei de exatamente, Deus, né? Porque é eu me voltar para mim de maneira egoísta e tirar Deus do centro. Quer dizer, é eu querer colocar a minha vontade, o meu ser, a minha natureza no centro de todas as coisas. É fazer do meu umbigo o buraco negro do universo. Tudo gira e é sugado para mim. Você entende? Essa que é a realidade, sabe? Essa é uma imagem assim, que pode ser até literal em alguns casos, né? Para alguns aí. Mas para a gente poder entender, você virar o centro de tudo. Então, isso é pecado. Foi isso que fez com que aquele anjo perfeito de luz se tornasse Satanás. E é isso que fez com que o homem se afastasse de Deus. E é isso que faz com que todos
todos nós aqui sejamos pecadores e infelizes. Porque uma vez que eu não vivo mais para Deus e nem para fazer o bem para o outro, uma vez que a minha vida é só vivida para mim, eu não consigo encontrar felicidade nisso. Por isso o pecado é tão ruim. Tem um verso que ajuda a gente a entender por que essa separação é tão ruim e como ela é forte. Abre a sua Bíblia aí em Isaías, no capítulo 59, no versículo 2. Isaías 59, 2. Quem encontrar, se você encontrar em casa, você não vai poder ler pra gente, mas quem encontrar aqui pode ler pra gente. Léo, já encontrou? Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Ou seja, pelo que eu estou entendendo, o pecado, ou seja, essa separação de Deus faz com que Deus, ele tenha uma ojeriza, eu não sei se você consegue ter essa palavra, mas ele tem uma aversão muito grande ao pecado, ele tem nojo do pecado, seria mais ou menos isso? Claro. Faz com que ele olhe para o pecado e fala, eu não posso nem olhar para isso, porque isso é muito forte para mim, é mais ou menos isso? O pecado é exatamente o oposto à natureza de Deus. O egoísmo. Exatamente, é o egoísmo. É o sentimento de antagonismo total em relação à essência do que Deus é. Por isso Deus não tem prazer, não tem afinidade, não tem nenhum tipo de olhar de aprovação àquilo que o pecado é ou àquilo que o pecado faz. Por outro lado também, o pecador não tem a mínima vontade, desejo e gosto por Deus. Por isso que essa separação acontece. Eu, naturalmente, vivendo para mim mesmo, não quero saber de Deus, não quero saber de ninguém, não quero saber de justiça, Não quero saber do outro, não quero saber de fazer algo que não me beneficie. E me volto para mim de maneira completamente autodestrutiva também. Porque eu me torno o centro, mas eu vou enchendo a minha vida com tudo aquilo que nem eu mesmo sei escolher de maneira boa para mim, e eu vou me destruindo. Então o pecado ele é suicida. Essa que é a grande razão. Interessante, o pecado é suicida. É suicida, exatamente. É um suicídio espiritual, emocional, físico, até que a gente comete nesse caminho. A gente vai fazer um rápido intervalo, depois na volta o pastor Eduardo Rueda já vai falar, e aí partindo desse princípio a gente está entendendo então que a pessoa tem a liberdade, né, o livre arbítrio para poder escolher não servir a Deus, que foi o caso de Adão e Eva. E não servir a Deus, que é a única fonte de vida, naturalmente a pessoa escolhe a morte, então, né? Porque eu quero ficar longe da vida, o contrário de vida é morte. Mas aí, como tem a questão da morte, e aí a gente falou de sacrifício, e na volta do intervalo a gente vai responder aquela pergunta que o Léo já queria responder no comecinho desse primeiro bloco. Mas se Deus exige morte, um sacrifício, significa que ele é um Deus sanguinário, ele gosta de ver sangue? Bom, se você ainda está em dúvida, fica ligado aqui com a gente que a gente tem a resposta para você aqui no Código Aberto, no próximo bloco. De volta o Código Aberto na tela da sua televisão, ou do seu smartphone, ou do seu MP24, eu não sei o que você está usando, mas o Código Aberto já está de volta para você que está ligadinho aqui na TV Novo Tempo. Como a gente já tem estudado durante essa temporada, nosso tema geral é santuário, hoje falando sobre sacrifício. E o último bloco, a gente terminou falando que Deus tem uma aversão enorme ao pecado, né? E naturalmente, ao ser humano, no caso, inicialmente Adão e Eva, escolherem se afastar de Deus, eles escolheram naturalmente a morte. Naquele momento, o pastor Eduardo Rueda ia comentar alguma coisa, pastor? Isso, seria só confirmando o que você falou, André, essa questão de a morte ser uma consequência natural da separação de Deus. Não necessariamente uma punição de Deus, mas uma consequência. Como diz certo comentarista de esporte, a regra é clara. E tem um texto que mostra quanto essa regra é clara, que seria Ezequiel 18, se vocês puderem me acompanhar, no versículo 4. Ezequiel 18, 4, 18, 4. Procura em casa também, Ezequiel 18, 4. Esse texto diz assim: eis que todas as almas ou pessoas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então a regra é essa. Longe de Deus, que é a fonte da vida, a consequência natural é a morte. A quebra da aliança, a quebra da lei de Deus traz como consequência a morte. É Isaías 59, como nós acabamos de ler. Exatamente. E agora, a gente tendo tudo isso em vista, bom, agora o ser humano pecou, está longe de Deus, acabou então a festa. É só isso? Não, não é só isso. Porque se a gente lidasse com qualquer outro tipo de ser, com certeza, provavelmente, né? Mas provavelmente a história seria diferente. Mas a gente está lidando com um Deus que é amor, como diz 1 João 4,8. E aí ele já tinha um plano, não tinha, Léo? E a solução final desse plano não poderia ser outra a não ser essa. Voltando, né?
definimos que Deus é amor. Definimos que o contrário de amor é o amor próprio. É o amor que se coloca acima dos outros. Egoísta, porque né? o amor verdadeiro coloca o outro acima de si. Então, quando você se coloca acima do outro, seja em qual condição for, isso é o egoísmo. Vamos chamar de egoísmo. A morte é consequência natural, como já foi dito, desse egoísmo. Na verdade, esse estado em que você vive para si é um estado de morte, por mais que você esteja vivo. Não é que é uma coisa meio, né, vaga, filosófica, que a gente fala, né? Tem gente que está vivo, mas que parece morto. Tem gente que está morrendo, mas está mais vivo do que os que estão bem de saúde e assim por diante. Pois, a gente diz isso baseado em quê? A gente diz baseado nesse princípio. O sangue é o símbolo da vida. E um Deus que é amor, e amor sendo doação, no fim das contas, quem vai pagar o preço? Esse próprio Deus. Porque a regra é clara, a justiça precisa ser feita. Houve transgressão, houve pecado. Então ele, como justo juiz, ele vai condenar morte. Aí na hora de executar a sentença, é o juiz que desce e fala assim, não, quem vai carregar a sentença sou eu, você está livre, eu vou carregar essa sentença. Você imagina essa situação, é um negócio diferente, né? De repente, num tribunal, o juiz dá a sentença e fala, você está condenado à prisão perpétua, mas não é você que paga, eu que vou lá, vou ficar no teu lugar na cadeia. É mais ou menos isso que Deus faz com o ser humano, Uma das né? principais acusações que o inimigo fez para Deus é que você não pode ser justo e amar a pessoa ao mesmo tempo. Você não pode ser justo e misericordioso. Não pode. E isso foi o que ele foi transmitindo, o inimigo foi transmitindo para os outros anjos e foi envenenando, né, toda a situação. Até o que a gente já conhece o desenvolvimento da história. Mas Deus, com esse plano que ele fez, ele está demonstrando que ele pode ser justo e ao mesmo tempo amar. Como? Pagando ele o preço que a gente deveria pagar pelos nossos pecados. Tem um verso da Bíblia que eu quero que você abra agora aí na sua casa, Romanos 5:12. Romanos capítulo 5, no versículo 12, vai ajudar a gente a entender um pouco melhor essa questão do próprio Deus morrer a morte que o ser humano deveria morrer. Romanos 5:12. Vivian? Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Lê o 19 pra gente agora, um pouquinho mais pra frente. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Agora lê o 21 pra gente, um pouquinho mais pra frente. Tô usando bastante aqui a voz da Vivian. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. É uma coisa interessante, né? Porque às vezes você pode se pegar pensando em casa. Peraí, mas eu não tenho culpa no pecado de Adão. Foi ele que errou, não fui eu. Por que eu tenho que pagar por essa culpa? Que não foi minha, não foi uma escolha minha. Agora eu tenho que ficar colhendo as consequências. Mas a Bíblia deixa claro que realmente você não tem culpa no pecado de Adão, mas você também não tem mérito nenhum na morte de Cristo, que é exatamente o Deus que se fez homem para morrer por mim e por você. E aí, continua a história do livre-arbítrio, né? Ou você escolhe a desgraça de Adão, ou você escolhe o sacrifício e a nova chance de vida que Jesus é o único que poderia dar. Mas a questão não é o pecado de Adão em mim. Adão tem o pecado dele, o ato que ele cometeu, a decisão dele, o momento histórico dele. O problema é que nós descendemos de Adão. Então nós recebemos a nossa natureza humana que tem prazer naquilo que não é de Deus. Esse é que é o nosso problema. É uma coisa assim, entre aspas, genética, né, que eu posso dizer, vai sendo transmitido, vai sendo passado. Enquanto ele não tinha essa tendência dessa escolha, nós já temos. Claro. Então, além de estarmos afastados, ainda temos a tendência. Muito pior. Então, assim, eu tenho os meus pecados, eu tenho as minhas fraquezas, as minhas tendências, cada um aqui tem as suas, diferentes. Mas, como eu falei, a raiz do mal é a mesma. Por outro lado, como você falou, a gente não tem parte naquilo que Jesus fez. É por isso que vem a graça de Deus. Então, o sacrifício, o preço que foi pago por ele. O sacrifício maior foi aquele que ele realizou. E a gente recebe isso de graça. É como eu falei em Efésios, capítulo 2. Fala, vocês estavam mortos nos pecados de vocês, mas ele vos deu vida. Pela graça vocês são salvos. Eu não fiz nada, é ele que fez. E esse é o conceito bíblico de sacrifício. O conceito pagão do sacrifício é aquilo que eu tenho que fazer para apaziguar a divindade irada.
Isso você vê em todas as culturas, desde as culturas mais primitivas e, infelizmente, até hoje, em muitas igrejas, em muitas religiões ditas cristãs, que mencionam o nome de Jesus, que mencionam o nome de Deus, mas estão procurando, de alguma forma, obter favores de Deus por intermédio de sacrifícios que eles realizam. Quer dizer, eu vou fazer aquilo, eu não tenho prazer nenhum, eu não gosto, é um sofrimento, é horrível, mas eu vou fazer, porque fazendo, Deus vai me ouvir. Fala, Senhor, por que tu não me ouves? Eu estou fazendo isso e tal. Esse espírito é o espírito pagão. Do Monte Carmelo, só que não do lado de Elias. Exatamente, ao contrário. É o Monte Carmelo às avessas. Fica gritando, então, a gente pensa que só porque menciona o nome de Jesus, o negócio está abençoado pela verdade, mas não é assim. Isso é um espírito. Então, se eu entendo que é Ele que fez, e eu recebo aquilo que vem dele, eu só tenho que me entregar. Eu só tenho que fazer aquilo. Agora, a resposta minha não é sacrifício, é dedicação a Ele. Agora, se eu quero comprar méritos, comprar bênçãos, melhor dizendo, pelos meus méritos, então eu estou fazendo a mesma coisa que aquele cara lá na antiguidade fazia quando sacrificava seres humanos ou animais para tentar apaziguar os deuses. É o mesmo egoísmo, né? Achar que eu falou. posso fazer alguma coisa. O mesmo egoísmo, autossuficiência. Exatamente, né? que é a raiz do pecado, percebe? Dentro que da é religião. o mesmo exclusivismo de você se colocar acima, porque como eu faço esse sacrifício e o outro não faz, eu sou melhor do que o outro. Isso me coloca numa posição especial. E aí a gente faz todo um caminho religioso, mas continua na essência do pecado. Você está chamando aquilo de comunhão com Deus, de religiosidade. Isso não tem nada a ver com a verdade. Tem uma história da Bíblia que ajuda a ilustrar muito bem essa troca aí, né? Ao invés de um ser humano morrer, na verdade, é um substituto que morre no lugar. Que a gente já falou que esse substituto seria o próprio Deus. E só que, como a gente está falando de santuário, Deus buscou usar símbolos para poder mostrar, olha, em algum momento eu mesmo, Deus, vou me tornar um ser humano e vou morrer por cada pessoa que deveria morrer essa morte eterna. E esse símbolo é a morte de um animal, no caso aqui, de um cordeiro. E tem uma história que ajuda a ilustrar muito bem isso, que está em Gênesis, capítulo 22, 1 a 18. Como são vários versos, a gente vai resumir um pouco para você, mas está em Gênesis 22, 1 a 18, é a história de Abraão e do filho dele, Isaque. Talvez você já tenha ouvido essa história algumas vezes. Abraão ouviu um pedido de Deus. Abraão, vai, toma o seu único filho, leva ele ao Monte Moriá e sacrifica o seu filho lá. Mata o seu filho, assassina o seu filho por mim. E aí parece que a história não faz muito sentido, né? O filho da promessa, né? Que Deus Até esse momento ele tinha feito tudo por causa da promessa. Deus prometeu, eu faço, eu vou pela fé, o pai da fé, tudo, né? Exatamente. Mas agora qual que era a resposta? Mas quem sabia desse negócio de matar o filho era só Abraão, pelo jeito, né? O Isaque estava indo porque o pai tinha chamado e tal. E em um determinado momento, Abraão, o Isaque mesmo pergunta, pai, mas cadê o cordeiro para a gente sacrificar? Porque eles já faziam isso. E aí Abraão fala, né? Deus proverá o cordeiro. E aí, de repente, passa um pouquinho de tempo e aí Abraão fala, filho, é você que eu vou ter que matar. E Isaque se coloca ali para uma situação de humildade, deixa que o pai dele possa sacrificá-lo, e aí quando Abraão vai matar o filho, Deus impede, e aí Deus provê um cordeiro para o lugar. E aí eu fico pensando, Léo, você canta uma música que fala exatamente disso. Moriá. E no final do programa, você que já está acostumado a ouvir o Léo, ou nunca ouviu o Léo cantar, você vai ouvir ele cantando uma música que fala exatamente dessa história e dessa substituição que essa história representa. E que faz o paralelismo, né? Justamente da história do Moriá com a história do Calvário. Assim, a verdade é que existem quase 5.000 anos de literatura sobre Gênesis 22 e ninguém dá conta. Ninguém dá conta plenamente. É difícil a gente entender. Eu sei que tem gente que fala assim, não, porque Isaque se tornou um substituto de Deus na vida de Abraão, e por isso, mas não dá conta, não faz sentido como é que um Deus que ama a vida, que é vida, que ama tudo que tem vida, pede um sacrifício humano. E para mim, uma reflexão que eu posso fazer em relação a isso, que também não dá conta, assim, o que mais me assusta nessa história é que, assim, se Deus chegasse hoje para mim, mandasse eu sacrificar alguém, matar minha esposa, mandasse alguém, na hora eu ia falar que é o diabo. Não pode ser Deus que pede um negócio desse. Deus não pede um negócio desse. Deus nunca pediu, nunca mais ia pedir. Como é que Abraão sabia que era Deus quem estava falando? Porque ele não precisava analisar, ele tinha tanta intimidade com Deus, ele conhecia Deus, ao ponto de não ter que entender o que estava sendo dito.
para entender quem estava dizendo. É a mesma coisa quando você liga para um irmão, para um familiar, para uma pessoa próxima sua. Se outra pessoa atender o celular dela, você vai saber que não é aquela pessoa que está falando. Você vai ter que ficar toda vez. Já imaginou? Isso não é intimidade. Você falar com alguém, tem que ficar pedindo provas. Eu ligo para o meu irmão que mora na Alemanha, o aluno dele atende. Falei, será que é o Márcio? Será que não é? Fala o nome do RG, fala o nome do CPF. Altura, peso. Então, assim, só que também como funciona esse tipo de intimidade, a gente não entende. A gente sabe que Abraão já tinha 100 anos de idade, ele já tinha uma caminhada com Deus, ele vivia uma vida de comunhão com Deus que hoje, talvez, a gente tenha muita dificuldade em imitar. São só pensamentos, porque realmente a gente não dá conta de descrever. São especulações. A gente não dá conta de escrever do mesmo jeito, e acho que isso também até pode ser uma coisa pedagógica ou proposital de Deus, porque a gente não dá conta de resolver como é que Deus envia o seu filho, se faz ele mesmo, se transforma em ser humano para morrer por mim, por você. Eu diria que é o melhor mistério que pode existir na história da humanidade, não é? Uma coisa interessante é que, assim, pelo menos que eu me lembre, aparecem 2 vezes na Bíblia que Deus falou, a voz veio dos céus. Foi esse momento, e em outro momento quando Cristo está sendo batizado. Então, este é o meu filho amado em quem me comprazo. E, na verdade, o Cordeiro é justamente Cristo. Então, em 2 momentos, a voz se ouviu dos céus. Os céus bradaram, digamos, né? A voz veio dos céus. A gente tem que se lembrar que não só estão Abraão, Isaac e Deus nesse momento, nessa hora. Também estavam os anjos e muitas outras pessoas do universo, né? Outros seres vivos que Deus criou. E, na verdade, eles ainda não tinham entendido, nem eles tinham entendido bem o que estava por acontecer. Como essa coisa de que o príncipe, o Deus, próprio Deus, Jesus vai morrer por eles? Tipo... Porque pensa, a gente sou eu mais baixo do baixo, eu sinto, né? E eles estão todos olhando para o que está acontecendo aqui. E estavam olhando para Abraão. E o que está acontecendo? Por que Deus pediu isso? Se a gente que já conhece o final da história se pergunta isso, imagina eles que estavam vivendo na hora da verdade ali, sabe? Sim. E olhando lá de cima e olhando o que estava acontecendo. E só depois desse momento... De ver esse sacrifício, de que quando Deus falou para Abraão não matar o filho e ele proveu o cordeiro, foi só ali que eles realmente entenderam todo o plano que Deus estava fazendo. O pastor, segura aí, eu sei que é importante que vai falar. No próximo bloco você vai falar, a gente vai terminar um pouquinho o conhecimento mais detalhado dessa história que aconteceu no Monte Moriá, do sacrifício de Isaac, que deveria acontecer, mas não aconteceu, porque Deus enviou um substituto, um cordeiro, que era um símbolo do que aconteceria exatamente no futuro, do próprio Deus se tornar o cordeiro e morrer na cruz por cada ser humano. Calma, você já vai entender um pouco melhor disso, o pastor Marcelo vai falar, a gente tem uma ajuda dos Estados Unidos para entender esse contexto aqui, essa história. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Diretamente dos estúdios do Código Aberto em Jacareí, onde fica a TV Novo Tempo, estamos de volta com o nosso estudo de hoje, nessa temporada sobre o santuário, falando hoje especificamente sobre sacrifícios. E no final do último bloco a gente começou a comentar um pouquinho aqui a história de Abraão, que deveria sacrificar Isaac no Monte Moriá, e aí isso acabou não acontecendo porque Deus falou, olha, eu pedi teu filho, mas agora eu não quero mais seu filho, eu vou prover um substituto, um cordeiro. E aí, naquele momento, o senhor ia falar alguma coisa, pastor Marcelo, fica à vontade. Eu ia falar sobre esse conceito histórico da morte de Jesus. O que a gente vê em Gênesis 22 é uma manifestação da cruz antes da crucificação. E a gente tem uma ideia errada a respeito da noção do sacrifício redentor de Cristo, pensando o seguinte, que o pecado acontece e aí, de repente, Deus tem que resolver o problema. E aí ele cria todo esse sistema e ele procura tirar uma solução mágica, dar um jeitinho para poder resgatar a criação que ele havia perdido. Como se ele tivesse que correr atrás de um prejuízo enorme agora por ter fracassado na manutenção daquela obra perfeita que ele havia criado. Não é nada disso que a Bíblia mostra, pelo contrário. Quando você lê 1 Pedro capítulo 1, verso 19, fala que o sangue de Cristo é o sangue precioso, sem defeito, sem mácula. E o verso 20 fala que ele é conhecido
antes da fundação do mundo. Apocalipse 13 fala que ele é o cordeiro morto antes da criação. Quer dizer, antes de tudo ter sido criado, a cruz já existia em Deus. Como é que é isso? Eu não tenho a mínima ideia, ninguém consegue entender. Mas o fato é que ele morre e tudo nasce. Sabe? Então, é esse que é o princípio que a Bíblia mostra. Quer dizer, o sacrifício de Cristo não é uma coisa que acontece a posteriori, depois do pecado. Pelo contrário, ele acontece antes da criação. É por causa disso que tudo é criado. Então, tudo é criado debaixo da salvação já. Essa que é a verdade. Só que ninguém sabia. Esse que é o problema. Ninguém sabia. Então, isso é revelado. Isso vai sendo revelado na história, depois que o pecado entra, principalmente. Isso vai sendo revelado. E para você compreender a natureza disso, dessa entrega, acontece Moriá, essa história. E, coincidentemente, foi lá no Monte Moriá que depois é construído o templo. O templo onde todos os sacrifícios eram realizados foi construído lá. O Monte Moriá é onde fica hoje a esplanada do templo lá em Jerusalém. Hoje não existe mais templo, mas o templo de Salomão foi construído lá. Todos os sacrifícios realizados apontavam para essa verdade de Cristo. Quer dizer, eles aconteciam, mas debaixo da sombra de um sacrifício maior. Quer dizer, o sacrifício de Cristo é o primeiro. Todos partem depois do dele. Então, o sacrifício dele não é depois. Há 2000 anos atrás, a cruz aconteceu na história, para a gente compreender, para o universo ver, como você mesmo disse aqui, para os seres celestiais e para nós, seres humanos, compreendermos essa entrega de Deus. Mas o negócio já aconteceu em Deus há muito tempo antes. Muito tempo antes. Ou seja, quando ele criou o mundo, ele já sabia que tudo ia acontecer, mas ainda assim ele topou o negócio. Mas não é nem né? questão de saber, é mais profundo do que isso. A Bíblia fala que já era em Deus. Não é assim, uma previsão futura. Eu sei que um dia Jesus virá. Não. Já tinha acontecido em Deus. Eu não sei compreender isso. Ninguém consegue. Mas já era a realidade, a morte dele nele já. E isso só vai acontecendo agora na história. Ele cria o universo debaixo da sombra da entrega, da morte, do sacrifício dele. Não dá para a gente compreender. Esse é o mistério. E isso vai ser tema para a nossa conversa, não só no Código Aberto, mas a eternidade inteira. É esse que é o mistério. A gente vai ter bastante tempo para conversar sobre isso no céu, não é verdade? Você tem que se preocupar com o tempo do programa aqui. E agora, ainda nessa história do Moriá, a gente vai ter uma ajuda do Tiago Arraes, que você conhece como cantor, né? Você ouve os CDs que ele canta junto com o irmão dele, André, mas ele também é um pastor e ele também tem um profundo conhecimento sobre o Antigo Testamento. E a nossa pergunta para você, Tiago, é o seguinte: se você puder ajudar a gente, de que forma a gente pode aprender com a experiência de Abraão no Monte Moriá? Hoje em dia, nosso Deus é um Deus de providência, como se mostrou ali no Moriá? Olá pessoal do Código Aberto, é uma alegria estar aqui com vocês para abrir a Bíblia e buscar tirar dela algumas lições para o nosso dia a dia. O tema de hoje envolve o capítulo de Gênesis 22 e a história do sacrifício, ou do quase sacrifício de Isaac. Que lições a gente pode tirar dessa história para o nosso dia a dia hoje? Essa história é muito especial para mim. E eu estudei ela por algum tempo, e o interessante é que a maior parte das discussões com relação a Gênesis 22 e ao sacrifício de Isaac gira em torno ou do começo da história, sobre a fidelidade de Abraão de fazer esse pedido de Deus tão absurdo aparentemente acontecer de fato, ou alguns outros pesquisadores e teólogos, eles voltam para o final da história e exaltam a providência divina do sacrifício. Obviamente, ambas as duas partes são fundamentais para que a história narrativa tenha o poder que ela tem durante todos os anos em que ela ficou viva dentro da teologia e da vida da igreja. Mas o interessante é que, se você analisar o contexto literário de Gênesis 22, o foco da história não está nem no começo nem no fim, mas bem no meio. E que lição que a gente pode tirar do meio da história para nós? Ou no meio da história a gente encontra o versículo 7 e 8. Onde Isaac vira para Abraão e pergunta: pai, olha, eu vejo a lenha, vejo o fogo, mas onde é que está o sacrifício? E Abraão vira para Isaac e fala: filho, eu não sei, eu não tenho todas as respostas, mas Deus proverá. E é no meio dessa história, na angústia, da incerteza de saber se de fato Deus faria alguma coisa, que a gente encontra a beleza e a complexidade dessa história. A história de Abraão não tem lições para nós hoje em dia. A história de Abraão é a nossa história. No meio das incertezas, das inseguranças que nós também temos na nossa caminhada, na nossa jornada espiritual para cima da montanha como Abraão, nós também temos questionamentos. Será que de fato Deus vai aparecer no final daquela montanha? E a tensão da história inteira se encontra naquele meio. É ali que a esperança reside. A expectativa de que Deus vai providenciar um sacrifício. Portanto, a história de Abraão não tem uma lição para os nossos dias. A história de Abraão é a nossa história. Nós também estamos na expectativa, na esperança de que no final dessa jornada na nossa vida, nós também teremos um encontro com o nosso substituto, Cristo Jesus. Que Deus abençoe vocês.
Agora, toda essa história do sacrifício, tanto no Moriá, quanto em altares, no templo, no santuário que a gente tem falado durante o programa de hoje, me faz ficar pensando uma coisa. Eles faziam esse sacrifício de animais exatamente para se lembrar do sacrifício que o próprio Deus faria, certo? Eu fico pensando, será que não seria bom se hoje em dia a gente continuasse ainda a fazer sacrifício para se lembrar do sacrifício de Cristo? Ou não? Por que hoje a gente não precisa mais de sacrifícios como era feito antigamente, de um animal, cortar o pescoço de um cordeiro ou de qualquer outro animal, para relembrar ou para simbolizar a morte de Jesus? Por quê? Bom, eu acho que existem outras simbologias que a gente utiliza no nosso dia a dia, principalmente para aqueles entre nós que congregamos, que fazemos parte do corpo de Cristo de alguma maneira. E nós fazemos, por exemplo, a Santa Ceia. Tem alguns grupos religiosos que fazem todo mês, tem alguns que fazem trimestralmente, mas a Santa Ceia é o nosso momento de nos lembrarmos daquilo que Jesus Cristo fez. Isso é uma coisa, mas existe uma outra coisa. Toda vez que a gente vai orar, isso é uma coisa muito interessante. Eu sei que você talvez já tenha ouvido falar que a lei cerimonial foi abolida, que ela não existe mais. A gente tem que tomar, às vezes, um pouco cuidado com as palavras específicas que a gente usa. Não é que ela foi abolida, ela se cumpriu. Mas mesmo hoje, quando eu vou orar, eu vou confessar o meu pecado. No Antigo Testamento não era isso que fazia, levava o cordeiro até lá, confessava o pecado sobre o cordeiro, o sacerdote fazia o sacrifício, correto? Uhum. A mesma coisa continua acontecendo. Quando eu peco e me arrependo, eu faço a minha oração confessando meu pecado sobre o cordeiro, para o cordeiro, que ao mesmo tempo é o sacerdote, que já fez o sacrifício. Mas é em nome de Jesus que a gente ora, pelos méritos de Jesus que a gente ora, que a gente pode se achegar confiadamente ao trono de graça, por intermédio de Jesus Cristo, que é o Cordeiro perfeito e ao mesmo tempo o sumo sacerdote. E isso só é possível porque tudo isso se cumpriu, mas continua acontecendo da mesma maneira que acontecia antes, sem a necessidade física de matar um cordeiro. De matar um cordeiro, mas ainda continua. Toda vez que você ora e você pede em nome de Jesus, você na verdade está se lembrando do sacrifício do cordeiro sem ter que necessariamente matar o cordeiro. Agora que eu me lembrei, pastor Eduardo ficou de comentar uma coisa, fica à vontade, pastor. Isso, seria ainda referente à história de Abraão e Isaac. Às vezes nós damos uma ênfase muito grande à pessoa de Abraão, mas nós esquecemos do seu filho, que também era um tipo quase perfeito de Cristo. Eu digo quase perfeito porque como ser humano não era perfeito. Mas Isaac tinha idade suficiente para resistir ao ato do pai colocá-lo sobre o altar. Mas ele não o fez. Ele se submeteu voluntariamente quando soube do plano que Deus havia estabelecido ali. Então Isaac é um tipo também de Cristo. E uma outra coisa bastante interessante, como que o paralelo que o Léo mencionou entre o Calvário, entre o Moriá e o Calvário também é algo perfeito. No Moriá, naquele dia, o filho escapou e o cordeiro morreu. 2000 anos depois, lá no Calvário, acontece exatamente o contrário. No momento em que no templo de Jerusalém o cordeiro seria sacrificado, Jesus Cristo estava na cruz. E quando Cristo, o Filho, morre, no templo o cordeiro é que escapa, inverte. Ali nós percebemos a precisão do plano de Deus. Eu costumo dizer, e outros já disseram isso, que se a Bíblia inteira se perdesse, mas apenas 2 partes restassem, já seria suficiente. Gênesis 21 e João 3,16, que fala sobre esse maravilhoso plano de Deus. Muito interessante. Bom, como eu sempre digo, o nosso tempo vai voando aqui. Você deve estar pensando em casa, então os sacrifícios acabaram? Eu quero terminar esse momento aqui, antes do pastor Marcelo ter um momento especial de falar diretamente com você, que você abrisse a sua Bíblia em Salmos 51, 17. Salmos 51, 17. Se você encontrar em casa... Alguém encontrou aqui? Léo. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Ou seja, pelo que eu entendo desse verso, os sacrifícios não acabaram, porque eu posso ser um sacrifício vivo a Deus. E, inclusive, a gente tem esse verso, né, em Romanos 12, 1, fala que o ser humano, a gente
pode se colocar como um sacrifício vivo a Deus, ou seja, as nossas atitudes, a gente tem que matar as atitudes ruins e deixar Deus viver em nós, Cristo viver em nós. Tanto é que tem aquela música, né? Eu não sou mais eu, Já não Cristo sou mais... vive Sim, em mim. Na verdade, que é o texto bíblico de Paulo, inclusive, mas não no sentido de, com este sacrifício, com este meu sofrimento, conquistar algum favor perante Deus, mas dele, através de mim, me transformando, né? Do mesmo jeito que o pastor Marcelo falou, acho que no bloco anterior, que a coisa mais antinatural que existe é a gente querer buscar a Deus, a gente querer fazer o bem ao próximo. É aí que entra este sacrifício que é de Deus em nós, porque é obra do Espírito Santo em nós, que é de nós vivermos pelo outro, de nós vivermos para o próximo, de nós fazermos o bem uns para os outros e assim imitarmos o caráter de Deus, inclusive o caráter de Deus demonstrado na cruz através de seu sacrifício perfeito. Você está vendo, né? Essa temporada do Código Aberto está imperdível, ainda estamos no primeiro estudo, a gente ainda tem mais 10 estudos sobre esse tema pela frente, você vai ficar ligado com a gente toda semana. Mas agora, antes de passar a palavra para o pastor Marcelo, vou finalizar aqui o Código do Dia com você, está aqui na minha mão, os nossos brindes de hoje, o nosso guia de estudos sobre o santuário e o CD Introdução dos Arrais. E está na sua tela pela última vez para você tentar descobrir o nosso código de hoje, que diz assim: eu sou a pior e a melhor coisa que poderia acontecer. E com 5 letras fica fácil de saber, mas sem dúvida você está, é só olhar para o Gólgota e o Moriá. Ali a resposta você achará. E aí, já sabe, fala com a gente pelo Twitter, @CódigoAbertoNT, ou pelo Facebook. E quem acertar aí vai poder concorrer aos nossos 2 brindes. Alguém aqui já sabe a resposta? Vivian tá com uma cara de que eu descobri. Eu acho que eu sei, mas eu tô com medo. É mesmo? Eu acho que eu sei, mas eu tô com medo. Então vai lá, Léo. 5 letras, morte. O Léo ganhou o prêmio. Não, quer Eu dizer, ia ele não... falar, mas eu fiquei também pensando, eu falei, não Rolou sei. medinho, não rolou um fiozinho na barriga. Tem um negócio aqui, Eu- aí eu- você falou morte, eu falei, pronto, ele falou, vamos ver se é. Isso mesmo. Muito bem. Morte é a pior coisa que poderia acontecer, obviamente, mas também é a melhor, porque o sacrifício do próprio Deus em Cristo Jesus foi a melhor coisa que poderia acontecer para qualquer ser humano caído. Amém por isso. Então, quem acertou agora, o nosso perfil no Twitter e no Facebook vai sortear o brinde entre aqueles que acertaram. Pastor Marcelo, é com você. Você ouviu hoje falando que a nossa lição, nosso estudo, falando sobre sacrifício. E a gente citou aqui um texto de Romanos que nós somos convidados a dedicar a nossa vida como um sacrifício para Deus. Essa noção de sacrifício que a Bíblia apresenta não é de sofrimento, não é de angústia, não é você viver uma vida amargurada porque você decidiu se comprometer com o Evangelho. Muito pelo contrário. Essa noção de sacrifício é a noção de dedicação total, de entrega total. Essa é a grande lição que Abraão viveu na vida dele e esse é o nosso maior desafio hoje. Lá no Monte Moriá, Abraão dedicou no altar a bênção da vida dele. Não foi nada de ruim, ele tinha um filho da promessa, que era Isaac. Só que ele prefere e decide viver sem a bênção, mas com Deus. E ele dedica a bênção dele a Deus. Agora, o que Deus hoje pede para mim, para você, para nós todos aqui, é para nós jogarmos fora, desistirmos, não das nossas bênçãos, mas das nossas maldades interiores, dos nossos vícios, do nosso egoísmo, de tudo isso que vai fazendo com que a nossa vida vá perdendo aqui a razão, o significado. O convite dele é para que a gente dedique a nossa vida a ele de maneira total, assim como Jesus dedicou a sua vida de maneira plena para cada um de nós. E eu sei que o Espírito Santo está falando no seu coração para você dar essa resposta para Deus agora. E se você quer dedicar a sua vida realmente a Deus, se você quer fazer essa troca, receber a bênção do Senhor e tirar toda a maldade dentro de você, tudo aquilo que te escraviza hoje ao mal, então feche seus olhos, vamos juntos orar e dedicar a nossa vida, nosso coração nas mãos do Senhor. Nosso Deus amado, assim como muitas pessoas hoje, nesse exato momento, estão colocando a sua vida nas tuas mãos, nós aqui estamos nos dedicando a Ti como sacrifício. Nós aqui do lado de cá desse estúdio, aqueles que estão nos acompanhando também por esse programa, quaisquer que sejam os meios, a mídia que eles estão usando para receber essa mensagem, nós estamos nos dedicando a Ti. E nós queremos agora fazer essa troca. Tira do nosso coração toda a maldade, todo egoísmo, toda a perversidade, toda a nossa tortuosidade e nos plenifique, nos encha com a graça de Jesus, com o amor de Jesus, com o poder do céu. Nós os entregamos agora no seu altar como oferta suave ao Senhor em resposta ao sacrifício de Jesus. Nos aceite e nos abençoe. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 O
Código Aberto de hoje fica por aqui. Na semana que vem tem mais. Mas você fica agora com a música Moriá, que o Léo vai cantar aqui no Código Aberto. Que Deus te abençoe e até semana que vem. No Monte Moriá, Pai e Filho lá estão. Um altar, um sacrifício ali farão. Grande prova Deus mandou, um pedido arrasador, cortava o coração de Abraão. Mas naquele dia, a Bíblia conta, o filho escapou e o cordeiro morreu em seu lugar. Sem sangue, sem entrega, não há perdão. E o filho então se rende, sem nada questionar. Foi graça, foi amor, foi a libertação. Ele se entregou, morreu em meu lugar. Oh, oh, oh. No Calvário desta vez, sozinho o filho está. Sacrifício de justiça Ele fará. Oh, oh, oh. O seu corpo a sangrar por pecados que eram meus, traziam dor ao coração de Deus. E naquele dia a Bíblia conta, o cordeiro escapou e o filho morreu em meu lugar. Sem sangue, sem entrega, não há perdão. E o filho então se rende, sem nada questionar. Foi graça, foi amor, foi a libertação. Sem sangue, sem entrega, sem sangue, sem entrega, não há perdão. E o filho então se rende, sem nada questionar. Foi graça, foi amor, foi a libertação. Ele se entregou, morreu em meu lugar. Ele se entregou, morreu